E aí, pessoal, tudo bem? Voltei aqui. Eu quero agradecer de coração o feedback que vocês me deram no vídeo aí que vocês já assistiram. E eu vim conversar sobre os comentários e vim compartilhar com vocês uma conversa muito interessante que eu tive também com o Pedro Nakamura. O Pedro, que além de ter sido meu aluno por um curto período, ele também era amigo até hoje amigo do Alexandre, da Márcia, do Cláudio e da Adriana, e são pessoas que fizeram da minha vida o que ela é hoje muito melhor em todos os sentidos. Eles foram os meus primeiros alunos que me consolidaram aí no meu trabalho em tempos de AIG. Pessoas a quem sou muito grato. O Pedro, ele recebeu o convite pro Alpha, jogou na época em que o jogo não estava tão bem desenvolvido assim, e ele já tem aí uma certa experiência, e eu me peguei conversando com eles e eu fiquei morrendo de vontade que vocês escutassem a conversa, então eu vim aqui compartilhar algumas coisas. Já adianto que tudo é impressão pessoal minha, de quem jogou somente até o level 9, então eu posso estar enganado a respeito de absolutamente tudo o que eu vou falar agora. Ainda assim, são opiniões sinceras, mais transparentes possíveis de quem jogou até aqui esse ponto. Em relação a comentários de vocês, eu quero mostrar o seguinte. Vai dar para ser mercador-coletor? Vai. Se você quiser só ficar fazendo craft, você vai conseguir levantar uma grana e vai conseguir se equipar. São caminhos aí. Do mesmo jeito que BDO tem life skill e grind, já tem muita gente deixando de explorar o mapa para quê? De grindar, de tentar dropar um item para quê? Para tentar aprender todas as receitas e melhorar ao máximo as técnicas possíveis para poder craftar os próprios materiais. Então vai dar para jogar. Nesse jogo aqui, de verdade, eu não vou seguir o caminho que eu segui no BDO. O BDO ele me deu uma plena satisfação, realização de life skiller, a menos que seja muito necessário e somente o necessário, no resto eu quero aproveitar o PvE e o PvP do jogo. Não sei nem se o PvP vai ser bom ainda, mas eu vou dizer para vocês o porquê que eu suspeito que vai. E eu não falaria 10% das groselhas que eu vou falar agora, que podem estar todas erradas, se não fosse a Amazon a produtora desse jogo. O Breno ele disse, todo jogo que permite trades, os jogadores acabam se tornando pay to win. Sim, Breno, inquestionavelmente, uma coisa que faz o BDO ser o que ele é para mim é o fato de não dar para dar trade. E o fato do pay to win, assim, você tem que gastar muito para ter mais chance, e nessa chance você não tem a garantia. Você, sei lá, paga muita grana e ainda assim você não tem certeza absoluta que você vai conseguir comprar o item, e ainda assim você tem que ter o lastro, você tem que ter recursos na sua conta para poder ir lá e comprar. Isso no Black Desert é sensacional, e é por isso que, para mim, aquelas medalhinhas valem tanto, é por isso que aqueles estoques meus, assim, para mim valem tanto. Em relação ao New World, talvez não seja tanto assim, porque você vai depender muito de pontos de habilidade, e esses pontos de habilidade eles não vão poder ser espalhados por todas elas. Então vamos supor, um cara pay to win que comprar um cajado fantástico, um martelo de 2 mãos fantásticos, fantástico, uma bela espada, um belo escudo, não necessariamente ele vai ter os pontos de habilidade para se tornar bom em tudo. Então e aquele cara que joga muito, ele vai poder sim dropar os itens ou pegar do coleguinha. Então, ainda assim, talvez quem joga muito nesse jogo consiga competir com quem coloca grana. E o cara que coloca grana talvez consiga se equipar e usufruir do jogo, porque parece que em MMO isso é uma coisa inevitável, é incontrolável. Márcio, obrigado pelo teu feedback. O Chulé tá contando piada aqui. Obrigado também. Eu gosto desse tipo de comentário aqui. Enquanto você acha que Meme World é bom por ele ser lento, muita gente acha estúpido. Sim. E é sobre isso que esse vídeo se trata, Beowulf. Esse vídeo é meio que para você e para as pessoas que pensam como você. Eu acredito fortemente que o público-alvo é diferenciado, talvez os jogadores mais sem noção, e claramente ela não tem a intenção de pegar os players de outros MMOs do mercado e nem torná-lo o melhor MMO que agradará a todos ou quase, mas é uma opção para quem gosta. Eu não vejo a PA tendo que se mobilizar por conta desse joguinho aí. É o seguinte, a gente precisa ter longas conversas somente sobre a Amazon. A Amazon ela vem para desbravar território, ela não vem para desbravar território, ela vem para criar território. A Amazon ela criou a Kindle Store
quando todo mundo, ou quase todo mundo, falava que jamais deixaria de ler um livro de verdade para ficar lendo um PDF num negocinho ali. E hoje as livrarias, aquelas que achavam que nunca perderiam espaço para um Kindle, por exemplo, elas estão fechando as portas porque o negócio delas se tornou inviável. Então a Amazon ela é letal para pequenos negócios, mas ainda assim ela desbrava o mundo e ela torna o nosso mundo muito melhor. Não estou dizendo sustentável. Temporariamente a Amazon transforma o nosso mundo numa coisa muito melhor. Aí a gente fala assim, então é porque a Amazon é um demônio e a gente tem que lutar contra a Amazon. Se você tirar a Amazon hoje do mercado, amanhã vai surgir uma pior do que ela. Então, assim, no nosso sistema capitalista, para onde ele naturalmente migra, é inevitável você impedir que esse tipo de coisa aconteça, ainda mais com o desenvolvimento tecnológico no ponto em que ele se encontra no mundo. A Amazon ela criou o Audible. Audible é uma plataforma de audiobooks e ela fez isso numa época em que as pessoas achavam que elas jamais deixariam de ler um livro para ficar escutando um áudio no fone de ouvido. E elas diziam também que elas jamais pagariam pelo trabalho de uma pessoa que teria que ler a Bíblia inteira de ponta a ponta num arquivo para ela ficar escutando lá. A Audible ela é pioneira e ela tem muitíssimos clientes habituais ou casuais, e ela consegue transformar isso num negócio viável e sustentável, tanto que tem muitos autores que redigem somente para eles e têm as suas obras somente em audiobooks. Então, quando eu escuto dizer que a Amazon ela vai criar ela vai entrar no mercado de jogos, é mais ou menos assim, quando ela não entra para ganhar dinheiro, ela pensa a longuíssimo prazo. A Amazon ela não se importa de perder dinheiro em pequenas operações, porque a gente, você, gente de verdade, a gente que tem as nossas limitações financeiras, a gente só abre uma padaria se a gente conseguir vender o pão por mais dinheiro do que a gente gasta para fazer o pão. Se for para gastar no pão mais do que a gente ganha ao vender o pão, a gente simplesmente fica em casa e vive dos R$600 aí, porque não vale a pena trabalhar. A gente estava falando sobre isso, inclusive, ontem, naquele vídeo sobre as uvas lá e a raposa. A gente só faz as coisas se vale a pena. E a Amazon, ela não tem problemas em fazer as coisas que não valem a pena. Por quê? Porque ela consegue recuperar a longo prazo depois de ter criado um mercado cativo dela. É como se você fizesse uma padaria para não dar lucro. Você só quer ter o melhor pão pelo preço mais barato. E aí, de repente, você deixa todo o seu bairro dependente do seu pão. Chega uma hora que o pessoal só quer o seu pão, porque ele custa 10 centavos e é uma delícia. O dia que todas as padarias fecham, pronto, você monopolizou aquele mercado e ninguém pensa em fazer uma padaria para concorrer com a sua, porque afinal de contas a sua padaria já foi consolidada como a melhor de todas. Então, assim, os livros da Kindle são tão baratos, eles são tão bons para os autores, que os autores eles não pensam em migrar para uma outra plataforma que tem um alcance, que tem uma capilaridade muito menor e que não vão dar os benefícios e as facilidades que o Kindle dá. Então, quando você diz que a Amazon está entrando no mercado de jogos, isso me deixa bastante seguro de que ela simplesmente não vai tomar decisões de acordo com a demanda imediata dos jogadores. Porque se os jogadores disserem assim, não, eu só pago se você colocar isso aqui no jogo, eu sei que a Amazon não vai colocar. Por quê? Porque ela não quer o seu dinheiro imediato, ela quer a consolidação da marca a longo prazo. E se eu estiver certo a respeito disso, então o Meme Word aí, ele é uma ótima chamada para você apostar suas fichas. Por quê? Porque ele pode ser um jogo que não vai dar lucro durante muito tempo e que não vai tentar te agradar num primeiro momento. E ele pode descobrir que, no fim das contas, da mesma maneira que o Kindle e que o Audible, era aquilo que você queria e nem sabia que você queria. E eu vou dar fortes argumentos nesse sentido. E se você joga BDO, preste atenção para ver se eu não estou viajando. Mas voltaremos ao Beowulf daqui a pouco. Tem que pagar para jogar um jogo alfa, tomar no cu. Precisamos falar, Pedreira, também sobre a nossa participação como jogadores no desenvolvimento de um jogo novo. O jogo ele não é como um pão, o jogo não é como uma balada, o jogo ele demanda muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. E você pode fazer o planejamento teórico que for, você não será nada sem dados. E para coletar esses dados você tem que deixar muita gente jogando. Então eu acho engraçado porque antigamente a gente comprava o Super Mario quando ele estava pronto, depois comprava o Mortal Kombat quando ele estava pronto, depois comprava o FIFA quando ele estava pronto, e a gente não tem noção do trabalho que dá não só a criação, o desenvolvimento da ideia, a estilização, mas também
a manutenção de um MMO funcionando? Quais são os detalhes do patch que faz os jogadores ficarem ou irem embora? Nisso tudo, você precisa de muitos jogadores participando disso, e o nosso papel para que esses jogos existam é que a gente tenha paciência para jogá-los no momento em que eles estão bugados, em que eles não estão completamente feitos. E é mais ou menos assim, o cara ele passa 2, 3 anos desenvolvendo o jogo para você. Ele poderia não te cobrar, mas se ele decide te cobrar porque ele precisa manter a campanha dele, precisa manter toda a equipe de desenvolvimento trabalhando, por que não participar dessa empreitada? No final das contas, só eles terão lucro. Claro, só eles terão lucro. Mas a gente também vai ter a jogabilidade. E o jogo, a empreitada deles pode dar errado, como deu o Paragon, por exemplo. Ele pode dar certo por um curto período de tempo, como deu o Marvel Heroes, por exemplo. Esses jogos eles vêm e vão embora, e o papel dos jogadores na participação do desenvolvimento com feedback é essencial. Quantas decisões a PA não tomou baseado na palavra daqueles jogadores que jogavam com a classe e que ficavam constantemente pedindo aquela coisa, mas aí tinha que escutar quem joga com a outra classe que é counterada por ele também. Então, eu acho que, na verdade, é uma parceria aqui. É você apostando numa empresa que vai te dar uma diversão durante muito tempo. É claro que se R$75 é muita grana e você quer um entretenimento imediato, é claro, você não vai gastar 75 conto num jogo que vai ficar em teste por 10 dias e depois vai fechar de novo, e que você não sabe exatamente quando vai abrir. Ninguém está enganando ninguém. Eles estão perguntando se os jogadores querem participar dessa fase. Eu me orgulho muito de poder participar na fase de desenvolvimento de pessoas e de empresas também. Então eu não acho errado. Na verdade, a gente não está pagando R$75 para jogar esses 10 dias. A gente está pagando, como o Bruno respondeu, a gente está pagando pelo jogo, e quando ele for lançado a gente já vai poder jogar. Ele pode nunca vir a ser um jogo bom? Pode, mas a gente vai ter participado numa fase única de desenvolvimento e de criação dele, que eu acho que é uma coisa que tem bastante valor, né? Uma das coisas que eu não curti é a restrição de nível. Cara, eu tô curioso a respeito disso, porque são coisas que eu não descobri ainda. São coisas que eu não descobri. O cap dos equipamentos é uma coisa também que eu não estou sabendo, e eu fiquei até curioso, mas eu não vou me preocupar agora porque eu tô curtindo essa exploração. Aí o dia que eu chegar nesse cap, aí eu vou ver o quanto isso me frustra, e o quanto isso vai me impedir de continuar jogando. Mas o que o Hudson aqui falou faz bastante sentido. Ok? Tá, agora eu quero voltar nessa segunda parte. Inclusive eu quero criar uma âncora aqui nessa parte do vídeo, porque é um segundo ponto que eu acho muito importante nele. Veja, será que eu encerro aqui e faço esse vídeo separado? Não, eu vou manter tudo nesse mesmo. Veja bem, eles claramente não têm intenção de agradar todo mundo, e muita gente acha estúpido. Eu quero falar sobre esse muita gente achar estúpido isso daqui. Vamos falar sobre o BDO. Eu comecei jogando muito sério, desenvolvi bem a life skill. Eu cheguei num momento full tech, num momento em que pouquíssima gente tinha isso. E como foi o PVP do jogo para mim? Eu chegava lá nos Naga ali, e vinha 5 jogadores de uma guild pra cima de mim. Aí eu pegava a Awakening do Musa, que eu já tinha colocado no tete, eu tava com os acessórios de dano na época. Eu não estudei PVP, eu não li as habilidades. Por quê? Porque eu só fazia life skill. Eu fiquei grindando porque eu queria enchantar a arma, mas eu só fazia life skill e eu só sabia combo de mob. Eu só sabia soltar combo contra mob. Então eu dava umas skills lá e girava. Então vinha um cara, eu soltava aquele combo de skills e matava. Vinha 3 caras depois, eu soltava aquele combo de skill e matava todo mundo. Então é como se eu girasse uma lança e eu desse full dano em todo mundo e todo mundo morreu. O PVP do Black Desert, ele começou a me frustrar porque eu percebi que basicamente ele era sobre ter equipamentos e ter PA. Por isso que a conversa dos jogadores é basicamente quanto de PA você tem, quanto que você dá, sem cutum com cutum. Basicamente é sobre atributos, porque aí quando você vai, a não ser que você seja muito ruim, aí você compra os full pen e ainda morre para os caras que é full tech. Ok, existe essa variação, mas existe uma restrição de diversidade, de formas de se jogar muito grande. Muito grande. Então uma pessoa pode virar meme porque ele está jogando com uma classe e buildando evasão, quando na verdade a classe dele não é disso.
E ainda assim vai valer muito, por mais que ele tenha habilidade, vai valer o set que ele tem. Então pense numa guerra. O que você faz de mago? Você solta o PA e solta o seu combo de skills e morre. E aí volta. Então você mata o máximo de jogadores que você pode, porque aí você cria espaço pro seu time avançar um pouco mais ali, conquistar um pouco mais de território, e você passa mais tempo andando de volta pro spot onde a guerra tá acontecendo do que de fato lutando. A guerra no BDO foi uma coisa extremamente frustrante para mim, porque a gente acha que a gente quer uma coisa, mas quando a gente tem essa coisa, a gente não é feliz com ela. Eu achava que eu queria um dano massivo para matar um monte de gente, eu consegui esse dano massivo para matar um monte de gente numa época muito cedo ainda do nosso servidor, e quando eu matava um monte de gente eu ficava frustrado, e depois alguém me matava, eu voltava à base e eu tinha que ficar andando. As guerras em que eu fui, eu fiquei mais andando do que matando pessoas. Aí eu chegava lá, matava um monte de gente, morria e voltava e começava a andar outra vez. Na arena, você solta um combo e mata o cara, aí ele volta e ele vem andando até de novo o lugar da arena onde vocês estão lutando ali. Então você solta um combo, 3, 5, 10 segundos, você matou a pessoa, ela volta lá no lugar. Aí você fala, vamos fazer essa briga durar um pouco mais. Aí desequipa um acessório aqui, desequipa um item ali. Ainda assim, a luta se resume a uma determinada quantidade de combos, e eles são todos muito rápidos. Depois que você cria a habilidade de soltar aquele combo, você tem muito pouca variação do que você pode ter daquilo. E aí a gente volta de novo. Eu tô dando essa explicação não para falar mal do PVP do BDO, mas o que acontece é que isso, se você perguntar pra gente, pros players, o que a gente quer, a gente vai falar que a gente quer muito dano, a gente quer equipar os itens e a gente quer ir lá e estourar o cara mesmo, é o que a gente quer, mas não é o que nos prende. Veja o caso do Lost Ark. O Lost Ark, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, cara, que merda de jogo, me frustrei demais. Por quê? Porque eu tô acostumado com o Diablo, que você sai rushando, você solta um monte de skills, você só tem que passar pro próximo mapa. Porque não importa quantos milhões de mobs pularam em cima de você, você mata todos com dano em área, limpa tudo muito rápido com as suas skills e passa pro próximo. Então nas rachaduras é assim, você vai matando tudo muito rápido até que o loot dela se torna pouco para você, e aí você vai tentando ir para rachaduras de nível cada vez mais alto. Aí você demora mais para matar, mas você tem em troca ali uma boa recompensa. Então basicamente é investimento de tempo por resultado, tempo por resultado, tempo por resultado. Porque ou você mata muito rápido para ter um loot X, ou você mata um pouco mais devagar para ter um loot X menos um pouquinho. E aí quando a gente vê um jogo como o Lost Ark chegando e que você demora mais para limpar o mapa, você fala, nossa, que negócio lento, não é isso que eu quero. E aí depois quando você dá uma olhada melhor, eu tô falando Fausto por mim, tá? Eu não quero representar toda a comunidade de gamers, eu quero falar só sobre mim mesmo. Quando eu reparo no Lost Ark que, embora você fique forte, você tem que saber como agrar, como lurar, como soltar. Então assim, você tem que saber como se posicionar no mapa para atrair os mobs, como se posicionar em relação a eles, em que ordem soltar aquela sua sequência de skills para ter melhor eficácia, melhor eficiência no combo que você soltou. E demora mais. E aí você fala, mas não é isso que eu quero. Por quê? Porque eu estou com uma mentalidade de Diablo em que eu quero fazer tudo cada vez mais rápido. E aí vem o Lost Ark com uma coisa que não era o que você queria inicialmente, mas que te dá uma recompensa por você conseguir acertar uma sequência exatamente do jeito que você planejou, e te dá uma recompensa por você colher os resultados da estratégia rápida ali que você teve, e que superem muito uma mesmice que você já estava acostumado, que não tinha como inovar, que era entrar no mapa, soltar o combo e passar para o próximo. Logo, aquilo que um jogador quer, aquilo que um jogador pede, não é necessariamente aquilo que ele precisa para ser retido no jogo. Porque se você perguntar para o jogador de Black Desert uma coisa que ele odeia no jogo e que ele quer que acabe no jogo, ele vai falar a frustração do enchante. No entanto, se você tirar a frustração do enchante e deixar todo mundo ficar full pen na segunda semana de jogo, na terceira semana de jogo não loga ninguém. Ninguém. E quantos amigos você conhece que roletaram tudo, perderam tudo, choraram, ficaram putos, reclamaram que gastaram dinheiro, desinstalaram o jogo, falaram não volto pra essa desgraça nunca mais. Aí passou 2, 3 meses ele tava lá jogando e tava se divertindo. Então o que o jogador quer não é necessariamente aquilo que ele precisa para ser retido pelo jogo. E a frustração do Black Desert é uma coisa que retém muitos jogadores insistindo e persistindo para chegarem, para realizarem seus objetivos. E a velocidade do Diablo talvez não seja aquilo que a gente quer de um MMO. E a velocidade do combate que nós temos no Black Desert talvez não seja aquilo que a gente precisa para ficar retido nesse jogo, por exemplo, nessa proposta que o New World está propondo. Na conversa que eu tive com
o Pedro, foi muito interessante porque eu me escutei falando, né? Eu me peguei falando pra ele. Eu falei, cara, hoje eu tenho uma lança, vem 5 caras em cima de mim, eu giro com a lança, eu mato 5 e eu dou 100% do dano da lança nos 5 players e todo mundo morre. Eu quero um jogo e o New World ele pode falhar em me dar isso, eu não tenho certeza nenhuma de que é isso que eu vou encontrar. Eu só tive a impressão ali. Eu tenho a impressão que se eu girar uma lança e eu der 100% do dano no cara que acertou, mas se a lança ficar presa nesse cara ou se ele sair voando e der simplesmente um dano de impacto nos que estão atrás, um dano mínimo de impacto do peso do corpo dele nos que estão atrás, a luta vai durar muito mais, ela vai ser muito mais amarrada, mas se a movimentação do char ela for mais realista e ela levar um tempo que um corpo humano naturalmente leva, eu posso achar uma coisa extremamente maçante no primeiro momento, mas aquilo pode de fato me prender e eu posso eventualmente descobrir que é aquilo que eu quero. Posso manter a minha palavra dessa impressão em relação a isso? Não posso, eu não tenho como adivinhar, mas me faz querer descobrir, então eu quero apostar bastante nesse jogo. Se eu girar o machado, eu acertar um cara e os outros simplesmente levarem um tombo, porque o cara que tomou a machadada caiu em cima deles, e eles vierem full HP pra cima de mim, e eu tiver que pensar em novas estratégias de como que eu vou lidar com cada um deles, sem achar que eu vou soltar um raio e vou matar os 5, talvez seja interessante. E até no combate massivo. Coloque aí na sua cabeça o combate massivo do BDO. Você avança, solta PA, solta todos os seus raios, morre e volta. Imagina se você vem aqui e você solta um dano em área e ele dá um full dano em um personagem e os outros saem chamuscados por aquela skill. O que pode acontecer? Numa luta de 20 contra 20, esse embate ele pode não durar 20, 30 segundos. Eu posso olhar daqui, olhar para os 20 jogadores que estão do lado de lá, tentar me afastar, tentar me esquivar daqueles que eu sei que me counteram, e eu posso tentar puxar para um canto, eu posso tentar de alguma forma isolar alguém ou ir para cima de alguém que tem um combo que eu sei que eu consigo counterar bem. E isso, na minha perspectiva, na minha opinião, leigo de tudo, de quem não faz PVP em MMO há muito tempo, porque PVP basicamente para mim hoje em dia é MOBA. Quando eu vislumbro um PVP de 20 contra 20 em que eu enxergo um mago lá do outro lado e eu falo, cara, eu vou pra cima dele porque eu acho que eu consigo matar rápido, ou então eu enxergo um cara com machado de 2 mãos e eu falo, eu vou tentar fazer esse cara correr atrás de mim pra poder kaitar ele porque eu tenho velocidade e destreza e eu vou ficar batendo de longe, e eu sei que eu não vou ser estompado porque os outros 20 simplesmente não vão virar pra mim, soltar um combo de skill de forma que eu derreta. Por quê? Porque o cara ele vai ter que vir correndo atrás de mim para me bater, e ele não vai fazer isso porque ele está envolvido numa fronte de batalha ali que ele não pode largar. Quando eu vislumbro um PVP em que eu vou ver 20 pessoas, cada uma como um jogador único, que consegue me acertar a partir de um determinado raio, e que para focar um dano range em mim ele tem que deixar de acertar nos outros, eu imagino um PVP em que eu demore mais para morrer, em que eu consiga me manter vivo por mais tempo por habilidade minha, em que eu tenho mais dificuldade de matar os outros, mas que me dê aquela recompensa, aquela adrenalina do fervor, do calor de um PVP, que hoje em dia nem em MOBA mais a gente tem, porque as partidas de MOBA, quando você pega 5 contra 5, em 20 segundos metade do time está morto e a outra metade morreu inteira. Entende que até no MOBA os combates eles acabam muito rápido, e aqui, se você tiver uma restrição de poder para os jogadores, de maneira que eles tenham alcance limitado no meio da interação deles, você pode ter uma sensação gostosa de ficar um bom tempo num combate com uma pequena quantidade de players, e ver uma pequena diferença disso só no resultado final, e dependendo de todos os outros que estão lutando do seu lado ali, pegados com outros jogadores que não estão batendo também em você. Entende o meu ponto? Entende também como eu estou especulando uma coisa e sobre a qual eu posso estar completamente errado? Quando eu comecei a falar sobre o late game disso, eu pensei dessa forma, que eu posso ficar muito forte e eu posso ter um combo muito forte que não me permita levar um número massivo de players de uma maneira muito rápida e para ficar resetando a batalha para todo mundo o tempo todo. Se for isso, talvez esse jogo me dê aquilo que eu estou buscando, que em princípio nem era aquilo que eu queria, mas que... Porque assim, uma coisa que eu falei pro Pedro, eu me escutei falando isso pro Pedro.
Hoje em dia, eu não quero uma espada em que eu gire com a espada e mate 5. Eu quero girar com a espada e acertar um e ficar com a espada presa nele e tirar. Mas eu só sei disso. Eu só sei disso por quê? Porque eu já passei da fase do jogador que queria a fodendo espada que matasse todo mundo de uma vez. Então, por querer muito a fodendo espada que dá um giro e mata absolutamente todo mundo e ter conseguido essa espada, é que eu sei que a diversão acaba muito rápido quando você finalmente consegue enchantá-la. E aí quando eu penso num late game, que é quando o jogador que jogou durante vários meses, 2 horas por dia com seriedade, ele alcança aquele cara que joga 15 horas por dia. Então, quando o cara que joga 15 horas por dia já não consegue se afastar tanto do cara que joga 2 horas por dia, eu considero isso late game. Quando a gente chegar nesse ponto, tomara que as batalhas elas não sejam simplesmente zeradas, elas simplesmente deixem de acontecer porque alguém já ficou forte demais para resolver todo o problema sozinho. Se o New World me der isso, eu abdico completamente de qualquer PVP no BDO para ficar aqui. Porque o BDO ele me recompensa de inúmeras outras formas, de um outro jeito, numa outra pegada. Eu não caio nessa ilusão de que eu vou ter um dia um jogo perfeito que me atenda em 100% das necessidades. Não espero de verdade isso no jogo, porque satisfeito a gente nunca vai estar. E quando a gente bate uma meta, a gente imediatamente estabelece outra. Quem gosta de MMO sabe o que é sentir um vazio que você não consegue preencher por nada, e quando você finalmente preenche, você precisa descobrir um outro vazio. Eu não quero um jogo que me atenda em absolutamente tudo, mas jogar um MMO que me traga um pouco mais de realidade, um pouco menos de desbalanceamento, e num ritmo um pouco mais desacelerado, pode até ser, eu posso até não achar que é o que eu quero, mas se me entregarem isso, eu vou ficar feliz. Será que eu expliquei? Será que eu consegui passar todo esse sentimento, toda essa sensação que eu gostaria com vocês? Agora sim, esse negócio de drop, de você poder mandar gold para o outro, não me importa de mandar gold para o outro para ele conseguir comprar uma arma, se com essa arma ele tiver que buildar toda uma árvore. Então, assim, sabemos que outros equipamentos virão e sabemos que aquelas árvores de skill, elas podem, eventualmente, em momentos posteriores do jogo, serem expandidas. Então, no nível 63 de caçadora, você simplesmente não tem para onde variar. Não adianta você trocar de arma, não adianta você querer começar uma nova habilidade com ela. E de repente, no momento em que você se vê com um machado com um martelo de 2 mãos, sem ter mais para onde evoluí-lo, você pode ainda ser agraciado com pequenos ups aí, de pequenas habilidades paralelas que nunca serão a sua atividade principal, mas que impactam e que deixam você fazer um roleplay mais divertido, menos preso à classe. Imagina uma arqueira que chegou no nível 64, ela querer dar umas machadadas em alguém. Ela tem que começar um outro char e começar do zero. E esse negócio de não ficar preso à classe e tendo a sua classe, tendo os seus pontos principais, os seus atributos principais, poder fazer um roleplay percorrendo outras classes, desenvolvendo outras habilidades, simplesmente mudando de armadura, mudando de equipamento, isso tudo me deixa absurdamente feliz. Então, assim, não compre esse jogo se você não quer experimentar por 10 dias e depois ficar um tempão sem jogar. E espere. Muito ainda há de acontecer e muito vai evoluir ainda. Agora que eu estou feliz de poder experimentar isso nesse momento, isso eu tô animado, estou gostando e eu vou continuar compartilhando com vocês as impressões que eu tiver, ok? Por hora é isso, grande abraço, até a próxima.